Meu nome é Sandra Nagaumi, eu sou professora de fisioterapia da Faculdade Asper. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que é bastante abordado e bastante comum dentro da neurologia, chamado TRM, que é o traumatismo raquimedular. Essa é uma lesão que acomete sobretudo os homens, numa fase de idade de adulto jovem, onde a principal causa aqui no Brasil é o acidente automobilístico, mas essa lesão pode ser decorrente também de tiro, que a gente chama de PAF, né? Perfuração por arma de fogo, PAB, perfuração por arma branca, mergulhos em águas rasas, a violência de uma forma geral, principalmente na atualidade. Enfim, são lesões que acometem a medula espinhal, lembrando que ela vai até a altura do disco entre L1 e L2, e o TRM tem que ser a lesão de forma traumática. Esse paciente, na sua fase aguda da lesão, que a gente chama também de fase de choque medular, ele vai apresentar como quadro clínico uma arreflexia, ausência de espasticidade, ausência de motricidade, alteração sexual. Então, tudo na fase de choque medular vai estar para menos. Essa fase de choque medular pode durar de 72 horas até 3 meses, dependendo de cada lesão e de cada paciente. Quando o paciente sai da fase de choque medular, ele entra numa fase em que os reflexos começam a voltar. Então, nesta outra fase, a gente percebe na clínica do paciente a presença de espasticidade, de hiperreflexia e do sinal clássico de Babinski, que são exatamente os sinais de uma lesão piramidal, um sinal do tracto córtico-espinhal. A principal classificação atual desse tipo de lesão, ela é dada de acordo com a ASIA, que é a Associação Americana de Lesão Medular, que é a American Spine Injury Association. Essa ASIA vai classificar esse paciente entre uma ASIA A até uma ASIA E, de uma lesão completa até uma lesão incompleta. Mas a classificação funcional desse paciente pode ser, esse paciente pode apresentar uma paraplegia ou uma tetraplegia. O paciente paraplégico vai ter alterações nos membros inferiores até o tronco, até o nível que a gente chama de T2, que é o nível na altura das axilas. Se houver qualquer tipo de acometimento que atinge os membros superiores, tanto na parte motora, quanto na parte sensitiva, quanto na parte de reflexos, esse paciente vai ser classificado como tetraplégico. Tanto a paraplegia quanto a tetraplegia, elas podem ser completas ou incompletas. E é para isso que existem as escalas, né? Então, daí entra a classificação da ASIA, que antigamente era chamada de Frenkel, mas que os ortopedistas ainda costumam utilizar essa escala de Frenkel, tá? Mas hoje em dia a gente usa muito mais a ASIA. Então, de acordo com a ASIA, a ASIA A é uma lesão completa. Da ASIA B até a ASIA E, a gente tem lesões incompletas, em diferentes graus. Então, existem alguns músculos chaves no nosso corpo que são precisos ser testados para que a gente consiga definir o nível de lesão, tanto sensitivo quanto motor desse paciente, e avaliar em qual ASIA esse paciente se encaixa. A partir dessa classificação, a gente vai conseguir pensar num prognóstico para esse paciente e traçar as metas de tratamento para esse mesmo paciente. Então, alguns músculos que nós avaliamos, que a gente chama de músculo-chave, são os seguintes. O primeiro músculo é no nível de C5, tá? O nível C5 corresponde aos músculos deltoide e bíceps. Então, temos que pedir para o paciente levantar o braço e, caso ele consiga sustentar, a gente vai fazer força ao contrário e avaliar qual o nível de força desse paciente. No caso do bíceps, dobra o cotovelo, testamos da mesma forma. C6. C6 a gente tem os extensores do punho. Levanta a mão e eu testo a força do paciente.
C7, eu tenho o tríceps braquial, os extensores do cotovelo, estica lá para cima, segura. E aí eu avalio também a força desse paciente. C8, eu tenho os músculos flexores dos dedos e do punho. Peço para o paciente segurar para ver a força dele. E T1, eu avalio a força do abdutor do dedo mínimo. Então, até aqui eu tenho os níveis, os músculos chaves correspondentes ao nível superior. Qualquer alteração de força nesses músculos, a gente pode classificar esse paciente como tetraplégico, completo ou incompleto, dependendo do resto da avaliação. O nível do tronco, a gente não avalia a força, a gente avalia apenas a sensibilidade, dependendo de cada espaço intercostal. Para cada espaço intercostal, a gente tem uma classificação, um nível de dermátomo sensitivo. Daí a gente passa para o membro inferior. Nós temos o músculo do nível L2, que é o psoas, que são os flexores, puxa a perna, segura, ok. L3, que são os extensores de joelho, estica, o quadríceps segura, segura, ok. L4, puxa o pé, o tibial anterior, segura. L5, o extensor longo do hálux, puxa o dedo, segura. E S1, a gente tem os plantiflexores, segura. Desta forma, dependendo da variação da força e de acordo com a EISA, que nós temos que estudar mais a fundo a sua classificação, a gente vai conseguir fazer um bom diagnóstico funcional desse paciente e, dessa forma, traçar metas para o seu tratamento.